Moscou, março de 2025. O que você está vendo são homens russos em uniformes de segurança vasculhando bueiros pelas ruas da capital. Eles abrem tampa por tampa e inspecionam os esgotos meticulosamente. Essa cena bizarra parece mentira, mas é a nova realidade da equipe de segurança de Vladimir Putin. Essa era uma ordem direta do próprio presidente russo: verificar todos os esgotos antes de qualquer aparição pública dele. Há meses atrás, Putin já estava vivendo em estado de paranoia total, com medo de que assassinos ucranianos brotassem do chão para eliminá-lo. Mas o que aconteceu recentemente certamente deixou Putin absolutamente apavorado. Em 29 de maio, na cidade de Stavropol, as câmeras de segurança capturam tudo. Um homem caminha por uma rua escura, telefone no ouvido. Ele se aproxima de sua reunião marcada. Este é Zaur Gurtsev, um herói de guerra de Putin e vice-prefeito da cidade. Ali, ele e outro homem se encontram perto de uma fileira de carros. Em pouco tempo, uma explosão. Quando a fumaça se dissipa, Gurtsev está no chão, morto. O homem que veio encontrá-lo também não resistiu. Mas aqui está um detalhe que mudou tudo. A explosão não veio de um carro-bomba como muitos imaginavam. Também não veio de um drone. A explosão veio dali mesmo, no meio dos dois homens. A Ucrânia acabara de executar seu primeiro ataque kamikaze em solo russo. E Putin entendeu que seus piores pesadelos estavam se tornando realidade. Para entender por que esse assassinato abalou tanto os russos, precisamos conhecer quem era Zaur Gurtsev. Para a Rússia, ele era um herói. Ex-major do exército russo, Gurtsev foi condecorado com várias medalhas por seus serviços. Desde outubro de 2024, ocupava o cargo de primeiro vice-prefeito de Stavropol, uma posição que aparentemente foi criada especialmente para ele. Gurtsev era um dos primeiros participantes do programa Tempo de Heróis de Putin. Esse programa foi criado justamente para promover veteranos da invasão da Ucrânia a posições importantes no governo russo. O site oficial exaltava Gurtsev por ter liderado a parte aérea da operação para libertar Mariupol e por ter desenvolvido tecnologias que aumentaram a precisão de mísseis. Mas, para a Ucrânia, Gurtsev tinha um nome bem diferente: o Carniceiro de Mariupol. E eles tinham um bom motivo para colocar esse nome nele. Durante os primeiros meses da guerra, Gurtsev comandou o cerco brutal à cidade portuária de Mariupol, e o resultado foi devastador. Cerca de 90% dos edifícios residenciais foram danificados ou destruídos. De uma população de 430 mil habitantes, 350 mil foram forçados a fugir da cidade. E as mortes? Bem, as mortes foram imensas. Uma análise baseada em imagens de satélite concluiu que pelo menos 10.284 pessoas foram enterradas em 5 cemitérios de massa em Mariupol entre março de 2022 e fevereiro de 2023. Dessas, cerca de 8.000 foram consideradas mortes em excesso, diretamente atribuídas às ações russas comandadas por Gurtsev. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou inclusive a afirmar que 25 mil residentes de Mariupol morreram durante o terrível cerco de 86 dias liderado por Gurtsev. A cidade que outrora era cheia de vida se tornou irreconhecível. Como você já deve imaginar, para a Ucrânia, eliminar Gurtsev não era apenas vingança, era justiça. Mas a forma como eliminaram Gurtsev representa algo completamente novo nesta guerra. Os investigadores russos descobriram que o homem não identificado que se encontrou com Gurtsev havia alugado um apartamento perto do local da explosão. As imagens de segurança mostram ele caminhando em direção a Gurtsev enquanto falava ao telefone. Depois, uma breve pausa antes da detonação. O detalhe crucial é que a explosão aconteceu entre os dois homens, não de um dos lados. Isso levou à teoria de que esse agente ucraniano estava carregando explosivos e executou um ataque suicida.
Se essa informação for confirmada, isso marca uma evolução significativa nas operações ucranianas. Embora a Ucrânia já tenha usado carros-bomba para assassinatos, o emprego de um homem-bomba indica um novo nível de comprometimento. A disposição de um operativo em sacrificar a própria vida para atingir um objetivo torna esses atacantes muito mais difíceis de se defender. Essa escalada tática forçou a Rússia a adotar medidas de segurança interna ainda mais extremas. Pare para pensar. Se a Ucrânia está disposta a enviar agentes kamikaze centenas de quilômetros dentro do território russo, quem mais pode estar na mira? E se você pensa que Gurtsev foi um caso isolado, deixa eu te contar uma coisa. A Ucrânia tem conduzido uma campanha encoberta cada vez mais sofisticada dentro das fronteiras russas. Uma iniciativa que visa minar o esforço de guerra da Rússia e demonstrar que nenhum lugar é seguro. Quer um exemplo? Em outubro de 2022, a Ucrânia atacou a ponte da Crimeia, símbolo da anexação russa. Naquela ocasião, um caminhão-bomba explodiu na ponte, causando o colapso de parte da via rodoviária. O mais impressionante de tudo é que a operação foi planejada por 6 meses, com explosivos transportados através de vários países para evitar controle russo. O resultado foi devastador. O ataque interrompeu o tráfego por 22 dias. Em dezembro de 2024, em plena Moscou, um outro ataque. Agentes ucranianos eliminaram o tenente-general Igor Kirillov, comandante das Forças de Defesa Radiológica, Química e Biológica da Rússia. Um assassinato no coração da capital russa. Nesse ano, também tivemos mais operações como essas. Em Moscou, agentes ucranianos mataram Mikhail Shatsky, vice-chefe responsável pela modernização de mísseis de cruzeiro e desenvolvimento de novos drones. Já mais recentemente, nos primeiros dias de junho, a Ucrânia executou a Operação Teia de Aranha. 117 drones foram usados para atacar simultaneamente 4 bases aéreas russas. Segundo os ucranianos, 41 aeronaves foram destruídas, incluindo modelos estratégicos. A OTAN confirmou pelo menos 10 aeronaves completamente destruídas. E tem mais. A Ucrânia já atacou a estratégica linha ferroviária Baikal-Amur, explodindo um trem carregado de combustível. Atingiu estações de radar a 1.800 quilômetros da fronteira. Atacou refinarias de petróleo a 1.200 quilômetros de distância. O alcance dessas operações é impressionante, mas o impacto psicológico é ainda maior. Há quem diga que Vladimir Putin está com medo. Mas não estamos falando de uma preocupação normal com segurança. Estamos falando de paranoia total. Eu sei que para muitos isso parece um exagero, mas considere o que falamos no início desse vídeo. Em março desse ano, foi reportado que Putin passou a exigir que sua equipe de segurança inspecione os esgotos perto de qualquer local onde ele planeja aparecer. Todas as tampas de bueiros e depósitos de lixo são verificados cuidadosamente. Putin aparentemente vive sob medo constante de que algum agente ucraniano possa estar atrás dele. Por esse motivo, a segurança em torno de Putin foi elevada a um grau sem precedentes. E isso para um líder que já era extremamente protegido devido a ameaças internas. Mas o momento mais revelador da paranoia de Putin aconteceu durante o desfile do Dia da Vitória, em 9 de maio. Segundo analistas, Putin usou o presidente chinês Xi Jinping como um escudo humano. Pelo menos é isso que Michael Bossiurkiw, analista da Frontline e do Atlantic Council, acredita. Ele explicou isso dizendo: foi dito muito claramente aos ucranianos por Pequim que o chefão está vindo para Moscou, não ousem pensar em atacar. Se isso for verdade, mostra que Putin literalmente se escondeu atrás da proteção chinesa para poder realizar seu desfile sem se preocupar com ataques de drones ucranianos. A mensagem para a Ucrânia era clara. Qualquer ataque a Putin significaria um ataque à China. Mas
Não é só Putin que está com medo nessa história toda. Centenas de milhares de russos estão na Tailândia, temerosos de voltar para casa devido à possibilidade de recrutamento forçado ou por medo de novos ataques da Ucrânia em território russo. Especialistas militares têm comentários devastadores sobre o estado de Putin. O coronel Hamish, de Breton Gordon, disse que analistas acreditam que Putin é agora um homem morto andando uma força gasta, cuja guerra na Ucrânia causará seu fim. Ele compara Putin a um czar preocupado com os bolcheviques se reunindo nos portões, porque internamente as coisas estão terríveis na Rússia. Mas talvez o exemplo mais bizarro da paranoia de Putin tenha acontecido em maio, na região de Kursk. Foi exatamente aqui que essa história ficou bastante estranha, para dizer no mínimo. Em 21 de maio, Putin fez sua primeira viagem à região de Kursk desde que a Rússia conseguiu expulsar as forças ucranianas da área. Durante a visita, foi reportado que o helicóptero de Putin ficou sob fogo de drones. Parecia ser uma tentativa direta de assassinato. Mas depois, em 31 de maio, fontes russas anônimas revelaram algo chocante ao jornal The Moscow Times. O incidente foi completamente fabricado pelo próprio Kremlin. Mas como assim fabricado? Segundo essas fontes dentro do governo russo, o suposto ataque de drone foi uma encenação orquestrada para gerar simpatia por Putin dentro da Rússia. Uma das fontes explicou qual era o objetivo da farsa, dizendo: "Russos queridos, olhem, o próprio presidente Putin está sofrendo, atormentado e até arriscando a própria vida. Seus problemas são insignificantes. Vocês devem cerrar os dentes e aguentar." Em outras palavras, a mensagem era: se até Putin está arriscando a vida pela guerra, vocês russos não têm direito de reclamar dos seus problemas. Outra autoridade, familiarizada com o sistema de segurança de Putin, foi ainda mais direta sobre por que o ataque não poderia ser real. Ele disse: "Ninguém jamais permitiria tamanha negligência criminosa, nem mesmo em pesadelo." Como você pode ver, a segurança de Putin é tão rígida que seria impossível um drone chegar perto do helicóptero dele por acidente. E, se isso aconteceu, foi provavelmente de propósito, uma encenação. E isso mostra o nível de desespero dos russos. Putin está tão preocupado com sua imagem e com o descontentamento interno que está disposto a fingir que quase foi morto. Agora, uma coisa é fato. Se Putin está preocupado, eu não sei, mas ele deveria estar. Afinal, a eliminação de Gurtsev demonstra que a Ucrânia possui capacidade operacional dentro da Rússia. Não estamos falando apenas drones de longo alcance, mas agentes humanos dispostos a sacrificar suas vidas para atingir alvos de alto valor. E essa possibilidade muda tudo, porque pela primeira vez desde o início da guerra, Putin entende que ele mesmo pode estar na mira, que um dia um agente ucraniano pode se aproximar dele como aquele homem se aproximou de Gurtsev naquela rua escura em Stavropol. E você, o que acha? Será que essas operações ucranianas realmente podem mudar o rumo da guerra? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal para mais análises sobre conflitos internacionais. Até a próxima!